Quando falamos da história do descobrimento da América, nomes como Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio e até Pedro Álvares Cabral costumam vir à mente, não é verdade? Mas por acaso você se lembra dos vikings? Não? Falando assim, parece que não tem nada a ver, não é verdade? Vikings e América. Mas hoje você vai descobrir que os vikings têm sim e muito a ver com o nosso continente. Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou te mostrar como os vikings vieram à América antes de Colombo. Na escola, eu e você aprendemos que no dia 12 de outubro de 1492, o navegador Cristóvão Colombo, que levou consigo 3 navios denominados Santa Maria, Nina e Pinta, desembarcou onde hoje é a República Dominicana. Ele teria sido o primeiro europeu a descobrir a América. Por causa disso, o seu nome entrou para a história para sempre. Cidades, estados e até países o homenageiam. Não pense que a Colômbia tem esse nome por acaso. Colômbia quer dizer terra de Colombo. Porém, nada na história é totalmente certo. Com o perdão do trocadilho, entre o preto e o branco existem infinitos tons de cinza. Para você ter ideia disso, o próprio nome do nosso continente, teoricamente, deveria ser Colômbia e não América. O nome América nada mais é do que uma homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Foi Vespúcio que afirmou pela primeira vez que o que Colombo descobriu era algo totalmente novo. Além disso, ele tinha um grande prestígio no reino espanhol, tanto com a nobreza quanto com o povo, ao contrário de Cristóvão. Mas novamente eu volto a dizer, a história possui muitos tons e segredos que até então estavam escondidos e que aos poucos vêm sendo revelados. Entre esses segredos que vieram à luz está o de que os vikings, e não Cristóvão Colombo, pisaram na América primeiro. Sim, estou falando daqueles mesmos que você vê em quadrinhos, séries, livros e filmes. Mas você sabe quem realmente eram os vikings? Os vikings eram povos que habitavam a Escandinávia, que nos dias atuais compreende o território da Suécia, Dinamarca e Noruega. Também conhecidos como normandos pelos franceses e italianos da Idade Média, esse povo fez grandes viagens marinhas ao redor da costa europeia. Eles fizeram ataques a várias regiões e várias nações, criando fama e sendo temidos por várias culturas. Considerados grandes guerreiros, os vikings eram conhecidos também por sua força e vestimentas bem diferentes. Por falar nisso, sabe aquela imagem dos vikings usando capacetes com chifres? Pois é, tudo isso faz parte de um imaginário coletivo, ou seja, não condiz com a realidade. Eu sei que é um balde de água fria, mas eles realmente não saíam por aí usando chifres na cabeça. Na questão religiosa, esses guerreiros tinham uma rica mitologia. Entre os deuses nórdicos estava Odin, considerado deus dos deuses, e Thor, a divindade mais popular que protegia os vikings. Mas com o passar do tempo e com o processo de cristianização na Europa, os vikings foram aos poucos sendo convertidos a essa religião. Dentro da sociedade viking, a principal autoridade, segundo estudiosos da área, era o rei. Depois vinham os condes e os chefes tribais, que tinham mais privilégios e prestígios que o resto da população. As decisões tomadas entre os vikings sempre contavam com a presença dos condes e chefes tribais, que debatiam entre si para elaborar leis e punições para os criminosos. Eles também participavam dos planos para fazer invasões em outros países. Um dos lugares que os vikings costumavam atacar era o Reino Unido, onde antes era a Bretanha. Durante o século VIII, por exemplo, os vikings dinamarqueses guerreavam várias vezes e conquistaram boa parte do território britânico. Os vikings também invadiram territórios de países como Irlanda, França, Itália e Rússia, fora alguns lugares do continente asiático. Todas essas invasões eram feitas com a ajuda do dracar, um tipo de navio viking que era conhecido por sua rapidez e flexibilidade, pois navegava tanto em águas profundas quanto em águas rasas. Esse tipo de embarcação levava no máximo uns 70 homens, geralmente tinha em torno de 5 metros de largura e 25 de comprimento, além de contar com cerca de 30 remadores.
E como os vikings chegaram aqui? Será que foi através de um dracar que os vikings chegaram à América? Como eu já disse, os vikings eram hábeis navegadores. Portanto, eles exploravam várias terras distantes de seus lares. A primeira vez que eles colocaram os pés na América foi no ano de 982. Homens e mulheres que saíram de onde hoje é a Islândia chegaram até a gigantesca ilha da Groenlândia. Muita gente acredita que essa ilha faz parte do continente europeu, por ele ser domínio dinamarquês. Porém, esse lugar super gelado faz parte da América. Por lá, eles fundaram 2 assentamentos com o objetivo de se colonizar a ilha. Os historiadores estimam que entre 3 a 5 mil vikings toparam fazer parte dessa expedição. Mas mesmo que você não considere a Groenlândia como parte de fato da América, é impossível excluir o Canadá. E foi para lá que os vikings decidiram se aventurar. Existem muitas histórias envolvendo a Odisseia Viking, conhecida pelos europeus. Uma dessas lendas cita 2 grandes navegadores nórdicos conhecidos como Eric o Ruivo e o seu filho Leif Erikson. Eric teria sido expulso da Noruega e da Islândia entre os anos de 985 e 986. Um motivo? Eric era um homem super violento e costumava promover muitos massacres. E foi aí então que ele decidiu que deveria navegar e explorar o mundo, chegando até a Groenlândia, como eu já citei anteriormente. Na segunda navegação, Leif, filho de Eric, resolveu ir para o oeste e lá encontrou o Canadá. O lugar foi então batizado como Vinland, porque eles encontraram várias videiras carregadas de uvas silvestres. Mas não se sabe se a colonização do lugar aconteceu. Muitos dizem que Leif até criou uma comunidade que durou cerca de 3 anos. Após isso, um mercador islandês se casou com a cunhada de Leif na Groenlândia e foi até o Canadá viver com os outros colonos. A comunidade supostamente sobreviveu por cerca de 2 anos. Não existem provas do que realmente aconteceu depois disso. Teóricos afirmam que os vikings fizeram contato com os habitantes locais, mas de maneira nada apaziguada. Tribos americanas entraram em conflito com os nórdicos, mostrando que eles também eram tão selvagens quanto eles. O que realmente aconteceu com os vikings que tentaram colonizar as terras do Canadá? Talvez a gente nunca encontre uma prova concreta sobre o destino dessas pessoas. As provas definitivas dessas navegações só vieram à tona em 1960. Para os padrões históricos, é como se a descoberta tivesse acontecido há uma semana atrás. Tudo aconteceu quando um casal norueguês visitou um local bastante remoto no Canadá, a Baía das Pradarias, ou no original, Landsmeadus. Eles costumavam viajar bastante e já tinham ido à Groenlândia, lugar por onde os vikings ficaram por séculos. Visitando uma pequena aldeia na Baía das Pradarias, eles notaram que um lugar lembrava bastante os restos de construções de assentamentos vikings que eles viram na Groenlândia. Os moradores locais acreditavam que se tratava de antigas construções indígenas que teriam sido destruídas com o tempo e virado um belo campo verde, como você pode ver nesta foto. Então o casal decidiu iniciar as escavações no local à procura de evidências de que lá era um local viking. O mais curioso dessa história é que a maior parte da comunidade científica não deu a menor moral para o casal lá no início das escavações e afirmavam que tudo não passava de uma lenda antiga. Porém, com o passar dos anos, eles foram encontrando artefatos nórdicos e diversas evidências em resto de madeira. Isso chocou parte dos historiadores e fez com que muitos passassem a se atentar ao local. Diversos pesquisadores finlandeses, islandeses e noruegueses foram ao lugar. Parecia impossível, mas a história estava mudando diante dos olhos deles. E as uvas? E os outros elementos das histórias? Bom, os pesquisadores estimam que os vikings ficaram 2 décadas nessa região do Canadá. Então tiveram muito tempo de encontrar os tais vinhedos de uvas selvagens mais ao sul do assentamento. Atualmente, o local é considerado patrimônio da humanidade. Como forma de atrair turistas, o governo reconstruiu algumas partes do assentamento baseado nas casas vikings europeias. Depois dessas histórias, será que ainda podemos considerar que Colombo realmente descobriu a América? Portanto, na próxima vez que você ouvir que Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu em terras americanas, se lembre que os vikings estiveram por aqui há muito tempo antes dele e tiveram uma história que, em boa parte,
ainda se mantém um grande mistério. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Fica aquele abraço apertado da minha parte para vocês.